Em 1980, quando o Papa João Paulo II esteve na capital mineira, do Alto do Mangabeiras pronunciou: "Que Belo Horizonte!". Desde então, o local ficou conhecido como Praça do Papa. E é neste cenário que começamos o Holofote 200, especial sobre Belo Horizonte. Na Praça da Bandeira está o Marco Cívico do Centenário, erguida quando Belo Horizonte completou 100 anos. E quem melhor para contar a história de 100 anos atrás que o Arquivo Público de Belo Horizonte. O Holofote foi conferir e mostra para você segredos da capital mineira. Você sabe a história do seu bairro? Como ele era no início da capital? Uma das funções do Arquivo Público é ajudar o cidadão belo-horizontino a solucionar essas dúvidas. É uma forma de você conhecer e refletir e ter acesso à informação, não só para a produção de conhecimento, como para a sua própria vivência como cidadão, né? Inclusive, o arquivo tem na sua documentação acervos que dizem respeito à vida dos próprios cidadãos, né? Então, aqui também, além de ser um acervo de referência para a memória da cidade, também é para a informação, a transparência da informação pública e garantia do direito cidadão. Nesse sentido, quando a gente traz um pouco mais sobre a história de Belo Horizonte, seja através dos documentos, através das publicações, a gente está contribuindo um pouco também para o cidadão belo-horizontino entender melhor um pouco que lugar que é esse que ele vive, quem ele é. A instituição conta com um acervo de 1.000 metros lineares de documento, fotografias, livros e revistas. Todos esses documentos, após serem catalogados, vão para a internet para aumentar as pesquisas da população. Os documentos eles são recolhidos ao arquivo, aqueles que são avaliados como de valor, né, probatório e histórico, informativo, né? Eles chegam, recebem um primeiro reconhecimento, identificação e tratamento, né? Depois, no segundo momento, eles são recolhidos aos arquivos permanentes, onde eles são rearranjados, né, dentro de um padrão de organização que é própria dos arquivos, são descritos, né? E são produzidos instrumentos que descrevem esses acervos, né? E agora a gente já está com um banco de dados eletrônico que nós vamos descrever esses documentos já nesse banco de dados para ter o acesso pela internet e as pessoas vão poder consultar o nosso acervo pela internet. O senhor Newton era engenheiro da prefeitura e já realizou muitas obras pela cidade. Hoje, ele reconhece as fotos do arquivo e relembra as obras que trabalhou e de alguns amigos do passado reencontrados nas fotografias. Essas fotos você está revivendo a memória da coisa. A gente, nós que funcionamos lá há muito tempo, tem muito retrato das obras que nós acompanhamos como engenheiro da prefeitura. Tem, por exemplo, muito retrato aqui das obras da captação do Rio das Velhas e outros. E tem também do pessoal, que a gente lembra. Lembra, fulano de tal, trabalhava lá na Procuradoria. Conheça mais sobre a história da capital. Visite o site www.pbh.gov.br/cultura/arquivo. A Praça Raul Soares tem estilo paisagístico francês com forte inspiração clássica, representada pelos jardins simétricos e fonte luminosa, e faz parte do projeto original da cidade. O Holofote estreia um quadro novo, Sabor de História, que conta um pouco sobre a origem de cada prato. E para estrear, uma matéria sobre o feijão tropeiro. Confira! Os sinos tocam, anunciando a chegada das tropas carregadas de ouro e pedras preciosas.
Montados em burros, os tropeiros trazem outras coisas, como alimentos para os locais de destino. E o feijão, torresmo e couve são alguns dos ingredientes que compõem a comida dos viajantes, mas um deles é especial: a história. Para a tropa sair de um lugar e transportar para outro estado, tinha que fazer uma alimentação própria, especial para a viagem. Então existia a comida mineira, a comida das casas de Minas, que era uma comida muito farta e muito forte, muito nutritiva. E foi assim que surgiu o tropeiro, típico prato mineiro. De alimento para as tropas no período colonial, a comida é hoje uma marca da cozinha de Minas Gerais. Aqui eu coloquei os produtos que nós usamos para fazer um bom tropeiro. A comida do tropeiro, ela tem que ser uma comida que possa ser usado farinha para mexer, para transformar num mexido que possa pôr no embornal para levar, forrado com folhas, para levar até o outro pouso. Dona Lucinha faz do preparo do tropeiro uma arte que dá vontade de apreciar não só com os olhos, mas também com o paladar. Fazer um tropeiro é fácil, mas tem que ter todos esses ingredientes. Então, depois de servido com todo o requinte, se torna um prato muito chique, apesar de ter sido um prato improvisado para as tropas. A cozinheira é uma estudiosa da comida mineira conhecida nacionalmente. E foi dessas pesquisas que Dona Lucinha chegou a uma divisão sobre a alimentação dos tropeiros. Nessa pesquisa que eu fazia da culinária, depois de um certo tempo, eu resolvi separar cozinha do tropeiro e cozinha da fazenda. Recebi até uns prêmios por essa descoberta da separação, porque a cozinha do tropeiro tem ligação com a tropa de uma forma mais presente. A cozinha da fazenda é uma cozinha que tem todos os pratos, tanto do tropeiro como da... que ela nasceu da cozinha da fazenda. Foram retirados esses pratos da cozinha da fazenda, mas eles podem ser servidos de um mesmo momento. De um prato valorizado pelo tempo de conservação, o tropeiro caiu no gosto de mineiros, brasileiros e estrangeiros. Entre essas figuras estava um presidente bossa nova, Juscelino Kubitschek. Ele comia costelinha, frango com a mão. Ele pegava no osso e pegava na costelinha para comer. Pouco importava quem eram os convidados, ele mantinha o seu jeito de ser. Ele tinha aquelas características da sua cultura dentro dele, então ele não mudava. A rica comida mineira é representada por um prato feito para as montanhas do estado. O sabor da história do tropeiro é de dar água na boca dos amantes da cultura de Minas Gerais e brasileira. É uma cozinha muito rica, a cozinha de Minas. É muito farta, muito rica. As pessoas que visitam aqui dizem assim, mas que fartura que tem em Minas Gerais. Falava que o mineiro é um pouco assim, mão fechada, que serve pouca coisa. E a gente não serve em pequenas porções, serve à vontade. A pessoa chega até a panela e se serve quantas vezes quer. Ao longo da Avenida Afonso Pena, é possível visualizar vários estilos arquitetônicos que vigoram na capital. A Praça 7 é a principal referência de Belo Horizonte. Ela abriga o marco centenário da independência no Brasil, um obelisco popularmente conhecido como Pirulito. O Holofote conversou com o artista Jean Paulo, que fez um retrato bem diferente de Belo Horizonte. Confira. Elementos como chuva, correria, solvente de tinta são transformados em obras de arte. O artista baiano Jean Paulo buscou na rotina mineira inspiração para a exposição a Manara. Essa é a terceira exposição que eu falo sobre Belo Horizonte, né? Então a ideia principal é assim, mostrar Belo Horizonte na chuva, o reflexo da cidade na água, no dia a dia, que é caótico quando vem a chuva, né? A cidade para. Meio que algumas cenas dos meus trabalhos praticamente não tem muito assim aquela questão de parar, mas é o lado bonito da chuva que tem. Tem um lado muito negativo, mas tem um lado bonito da chuva, do dia a dia, na correria. Por meio de pinturas em aquarela, a exposição sai da normalidade ao passear pela capital mineira em dias de chuva. A maneira ousada do artista
faz da exposição uma mostra bem diferente. Bem interessante que mesmo que a cidade seja, o centro de Belo Horizonte seja bem movimentada, todo mundo parece que conhece, mas ninguém presta atenção na cidade. Então a ideia sempre é essa, coloca mesmo o ponto, que todo mundo já passa todos os dias, mas não presta atenção, só dá uma olhadinha para cima, já dá um ângulo totalmente diferente. A exposição Amanara, que em Tupi-Guarani significa dia chuvoso, reúne imagens de pontos de Belo Horizonte em dias de chuva. Os pingos a favor do vento, as nuvens cinzentas e os guarda-chuvas coloridos expressam o sentido da mostra. A aposentada Áurea Barbosa visitou a exposição e aprovou a iniciativa do artista. As pessoas normalmente querem retratar Belo Horizonte no momento de primavera, de muitas luzes, de muitas flores. Ele trouxe para a sua pintura um ângulo diferente em que ele retrata momentos chuvosos. O artista, que vive há 12 anos na capital mineira, se sente lisonjeado em poder expressar Belo Horizonte nas obras e garante que, por enquanto, não troca a cidade inspiração das pinturas aquarelistas por outra. Eu gosto de Belo Horizonte, que é uma cidade, eu acho que ela tem um aspecto do interior ainda. Ela é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, é uma cidade tranquila, né? E eu gosto, assim, pelo clima da cidade. Eu me adaptei a fazer uns 12 anos que eu já moro aqui, né? Então eu adaptei, eu acho a cidade muito tranquila.